acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Fala, turminha cabulosa. É a música do Celinho. Pera aí, ó a música do Celinho aqui, vai lá. Chegou Celinho, surfando na triona, de Salvador até o Arizona. A Copa do Mundo é barril, mas com o Celinho na área, até do Brasil. Brasil, 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 Brasil. Ó, e tem marroquino também, ó, mano. Que isso? Eu virei o Márcio Canuto aqui na Times Square. Então, o clima de Copa tomou a Times Square. E agora, queremos saber com o Carlos Gil como tá o clima na seleção. Vai daí, Gil. Se um bom ambiente se constrói com boas atitudes, Hendrick, 19 anos, um dos mais jovens da seleção, dá o exemplo. Ao entrar em campo, antes de mais um dia de treinos, vai cumprimentando um por um. Talvez seja um registro dessa identidade nacional, que é o toque, o abraço, o contato físico, enfim, um jeito mais leve de ver e viver a vida. Sempre foi um clima assim, de muita brincadeira, momentos bons, obviamente momentos ruins, que é normal, mas o clima dentro da seleção é sempre um ambiente muito leve. Sem dúvida vai ser um ciclo que vai ficar marcado para a história, assim eu espero. Para quem já experimentou, é a vontade de repetir essa sensação que não passa com os anos, nem para uma das equipes mais experientes da competição, média acima dos 29 anos. É a média de idade mais alta do Brasil numa Copa, mas toda essa experiência nesse grupo não significa perder um frescor de juventude que contagia todo mundo. Pode até ser estratégia anti-nervosismo pré-estreia, mas se é assim, todo mundo combinou de demonstrar alegria ao mesmo tempo. Mesmo quando o trabalho é duro, o segredo que eles não fazem questão de esconder é a habilidade de aliviar a tensão. É uma escolha que cada atleta faz e nós como equipe escolhemos com que isso nos fortaleça. Brasil! É uma invasão brasileira nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. É farra na Times Square, é farra no Central Park. E nós temos hoje aqui, ó, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Zico, Falcão. Quem mais? Deixa eu ver esse aqui, Jairzinho, cara. Romário, grandes astros da história da seleção brasileira. Será? Eu pergunto, será que Vini Júnior e Rafinha um dia terão máscaras, estarão eternizados na história da seleção brasileira? De tempos em tempos, as estrelas se alinham no céu e dentro de campo. O Brasil tem um histórico de duplas que fizeram sucesso em Copas do Mundo. Agora, espera-se o mesmo em 2026. 2 nomes aparecem na frente. Rafinha participou de 23 partidas, mas nessa semana de treinamentos em Nova Jersey, o próprio Rafinha admitiu que deseja ter um desempenho melhor na seleção brasileira. A partir do momento que a gente está sendo cobrado por algo que a gente está fazendo no clube, eu acho que é porque a gente tem total capacidade de fazer isso pela seleção também. A Copa pode ser e deve ser essa oportunidade que eles têm de justamente poder ter o mesmo rendimento que o consagram, né, no Barcelona e no Real Madrid, na seleção brasileira. Voltamos diretamente aqui da Times Square e no treinamento de ontem uma imagem chamou nossa atenção. Olha aí o Ancelotti usando uma munhequeira, provavelmente, né, com as táticas da seleção brasileira, as jogadas que a gente tem que ensaiar, treinar para essa estreia diante de Marrocos. Até uns jogadores acabaram usando, os jogadores também usaram, né, no campo ali, então, para criar aquele entrosamento e todo mundo tá alinhado nas jogadas do Ancelotti. Inclusive, nós tivemos acesso exclusivo a munhequeira do Ancelotti. E eu tô aqui com ela. E olha o que tá escrito aqui, ó. O Hexa vem, rapaziada! Vem, Hexa, vem, Hexa, vem. Bom, vamos agora com as informações do Marrocos. Nilson Clava tá na frente do estádio. Boa tarde, Nilson.
Salve, Fred! Boa tarde a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no GE. Amanhã esse clima todo vai estar aqui. Hoje eu tô sozinho nesse estacionamento em frente ao estádio Nova York, Nova Jersey. Mas amanhã o estacionamento vai estar cheio com essa torcida brasileira para carregar o time contra uma torcida também muito animada, que é a torcida marroquina, que está celebrando uma notícia positiva para a seleção depois de 2 cortes, que é a volta de um jogador muito importante, o lateral esquerdo Mazraoui. Porque se do lado direito você tem o Hakimi, o melhor lateral direito do mundo, que sobe, ataca como um ponta, você precisa de alguém para segurar ali atrás. E muitas das vezes quem faz esse papel estratégico é exatamente o Mazraoui, que tinha sentido, né, um probleminha no ombro no último amistoso contra a Noruega e agora está de volta. Marrocos ainda tenta achar uma alternativa para a saída do Ezzalzouli, da ponta esquerda, que também sofreu um corte e está se preparando então agora a seleção marroquina para enfrentar o nosso Brasil no dia de amanhã. Fred. Brigadão, Nilson, pelas informações. Bom, e a Copa do Mundo começou, gente! É isso! O homem tá animado! Voltamos de violino e com a torcida brasileira no Central Park. Vamos falar de Alisson. Fala de Alisson! Vamos falar de Alisson. Gosta do Alisson? Muito! O Fábio do Fluminense. O Fábio não veio. Não veio. Eu gosto de quem, mano? Fábio, Alisson é legal. Grande goleiro! O nosso goleiro do Hexa! E o Alisson vai disputar a 3ª Copa do Mundo dele, vai se igualar a Gilmar e Tafarel, cara. Ele falou sobre isso ontem em entrevista coletiva. E eu me sinto honrado, né, por fazer parte desse grupo seleto de goleiros que vão estar disputando 3 Copas do Mundo, mas eu quero entrar no outro grupo, né, no grupo dos campeões, marcando meu nome aqui na história da seleção brasileira. Boa, Escobar, linda homenagem, nosso beijo à família do Brito. Bom, estamos aqui nos Estados Unidos, né, em Nova York, e um dos países anfitriões é os Estados Unidos, né, e hoje tem Estados Unidos e Paraguai, 8h30 na tela da Globo, tem show da Anitta, inclusive, na cerimônia de abertura que vai ser feita aqui nos Estados Unidos. O Rojas já está em Confins, agradecendo aí o Diário Celeste que enviou as imagens e daqui a pouco você vai ouvi-lo. Novo lateral esquerdo do Cruzeiro, Kaique está de partida, daqui a pouco a gente vai saber. Antecipando sobre isso, né, Leopoldo Siqueira, o Rojas ele teria chegado nessa madrugada, nosso eficiente, grande repórter, o queridão Vitor Moreira estava lá em Confins. Está claro lá no Reflexo, é madrugada. Porque ele chegou de manhã. Porque o voo dele ia descer, aí tinha muita neblina, e teve que voltar para São Paulo. Tá aí o Rojas, daqui a pouco a gente vai saber mais. E o Papi, tá aí também, mas quem é Papi? Isabela Neles conta para você. O cria da toca está se criando na seleção brasileira. O volante Eduardo Papi, de 17 anos, é destaque com a amarelinha no Sub-17. Papi foi o artilheiro do Sul-Americano em abril, com 4 gols. E marcou também nos 2 últimos amistosos do Brasil contra os Estados Unidos. E Papi é cabuloso também no clube. Só nesta temporada, são 3 gols e 2 assistências pela Raposa. Sabendo do futuro promissor, o Cruzeiro já tinha renovado com o jogador no início desse ano, até 2029. Papi ainda não foi relacionado entre os profissionais, mas quem sabe ele não ganha alguns minutos com o professor Arthur Jorge. Sabemos o que temos internamente, sabemos aquilo que cada um de nós pode dar à equipa e temos também aquilo que já falei aqui convosco algumas vezes, a própria equipa de sub-20, a nossa base, que nós vamos procurar também integrar, olhando sempre para o mercado, que é um mercado de trazer valor. Craque, baita jogador, Eduardo Papi, foi importantíssimo na Copinha. O Cruzeiro adquiriu mais 30% dele, tá, Leopoldo Siqueira? Mantendo no total de 70% do percentual do jogador, que é aquilo que era a política também do Ronaldo Fenômeno, né? Onde os jogadores do Cruzeiro não fossem aqueles jogadores fatiados, como foi o caso quando saiu o Lucas Silva naquela ocasião, que o Cruzeiro ficou com uma
sabe, algo minguado da parte do Lucas Silva. E não, o Cruzeiro quer praticamente, ou pelo menos, a totalidade ou a parte considerável dos jogadores que atuam nas suas categorias de base. E o Papi dispensa comentários, foi importante na Copinha, fez gols importantíssimos, inclusive garantindo em momentos cruciais a classificação para o Cruzeiro para a reta final, para ser campeão do maior torneio sub-20 do Brasil. Ele que só tem 17 anos ainda. Pois é, o Papo que a gente está vendo aqui, ó, então tem o Cruzeiro os direitos 70%, 70%. 25% do Azuris, do Paraná, e 5% dele. Já começou bem o garoto de 17 anos, hein? Já, muito bem. E ó, aqui está na nossa coordenação, está chegando? Já chegou? Já está aqui? Então fala, Rojas. Nada, sé que las conversaciones fueron bastante largas, yo acorté las vacaciones para poder estar acá, ahora me tengo que hacer los exámenes, pero nada, muy feliz y con una ilusión muy grande por la Copa Libertadores. No, Sorín es el mejor de todos, no hay comparación, nada, yo tengo que hacer mi propia historia, así que nada, estoy muy feliz y bueno, espero que ahora esté todo bien, así pronto poder firmar todos los papeles y poder llegar acá para la pretemporada. Sí, me gusta más atacar, asistir a mis compañeros, este último tiempo que las estadísticas fueron muy buenas, pero nada, siempre perfil bajo del trabajar. Soy un jugador que va a dejar todo, muy trabajador, muy humilde. Espero acoplarme rápido al grupo, a mis compañeros y bueno, ojalá que a fin de año estemos festejando todo lo que tanto deseamos. Complementando a informação, né? Ele chegaria nessa madrugada, o voo dele teve que retornar a São Paulo porque muita neblina, né? Então teve uma dificuldade na aterrissagem, foi necessário voltar e chegou agora pela manhã o Rojas, adquirido aí pelo Cruzeiro, né? Diante do Racing, para reforçar. E aí, aquilo que eu disse, né? E fiz essa pergunta questionando, né? Sobre a permanência ou não do Kaique. E a informação que temos é que o Kaique realmente já estaria sendo negociado, muito provavelmente para o futebol italiano, né? Por valores que interessam, por valores que interessam e muito o Cruzeiro. Seria o quê? 15 milhões de euros? 15 milhões de euros. 15 milhões de tá euros. Bom, tá bom. Acho bom. Assim, acho que a gente não... Chegaremos ainda um dia a valores expressivos de modo que a gente possa vender jogadores com certo impacto financeiro, digamos assim. Mas, por enquanto, eu acho que é razoavelmente bom esse valor de 15 milhões aí, de euros pelo Kaique, valor que, inclusive, pode beneficiar bastante o Cruzeiro no restante da temporada. Leleu, Brasil! E nessa festa maravilhosa, pode continuar, pessoal? A gente segue aqui em Nova York, trazendo aquele clima de Copa. Eu me despeço, vou mandar aí pro Escobar. Fuleco, vambora! O Fuleco vai me levar embora! Ai, meu Deus! Vai, Escobar! É festa na Times Square! É festa no Central Park! O Brasil invadiu os Estados Unidos! O otimismo é enorme! Porque temos uma informação aí sobre Gabriel Peck, né? Gabriel Peck, que é alvo do Cruzeiro no mercado da bola, ex-Vasco, tá jogando no LA Galaxy, que o Gabriel Peck, pelo que eu apurei, informação das últimas horas, ele falou com a direção do LA Galaxy que ele pediu para ser negociado nessa próxima janela de transferência. Informação importante para a torcida do Cabuloso. O Gabriel Peck é um nome que o Cruzeiro vai forte no mercado, é um ponta que está jogando muita bola nos Estados Unidos. Ele pediu para ser negociado e o Cruzeiro ele tenta reduzir o valor junto ao LA Galaxy para conseguir chegar a um denominador comum ali para contratar o Peck, que é um jogador muito importante. Então, movimento positivo, ele gostou do projeto oferecido pela Raposa, uma informação muito importante. Tinha aquele receio de ele voltar ou não para o futebol brasileiro, já que ele está adaptado aos Estados Unidos. Ah, será que ele está ganhando bem, vive numa boa residência, tá? Não tem aquela pressão de futebol brasileiro, mas ele gostou do projeto oferecido. E agora é a questão do Cruzeiro chegar a um denominador comum com o LA Galaxy para contratar o Gabriel Peck. Seria um reforço de peso, né, Bruno Andrade? Eu digo que é o reforço ideal para o Arthur Jorge. É o alvo prioritário não só para o ataque, mas para o Cruzeiro a partir de agora. Não custa lembrar, o Cruzeiro já contratou o Gabriel Rojas, que até então era o alvo prioritário para reforçar a defesa, a lateral esquerda. E assim que o Cruzeiro resolveu isso,
colocou todo o esforço para cima do Gabriel Peck. Enfim, você já largou aí as informações importantes sobre o presente e o futuro do Peck. Do meu lado, é só frisar isso, que ele agora é de fato o jogador que o Cruzeiro quer contratar e faz de tudo para poder contratar. Não vai medir esforços para contratar o Gabriel Peck, que se vier para o Cruzeiro, ou dificilmente vai ser abaixo dos 10, milhões de dólares. O preço é mais alto, então o Cruzeiro tenta aí achar o tal denominador comum. Eu não tinha informação sobre esse desejo dele de voltar, não me surpreende, até pelo projeto do Cruzeiro, a forma como o Cruzeiro tem tentado enxergar agora o restante da temporada em andamento. Enquanto isso, e até porque eu sei que a nossa audiência cruzeirense da Raposa é grande, como eu disse no começo da live, eles nos adoram, a torcida do Cruzeiro nos acompanha sempre, comenta em todos os nossos recortes nas redes sociais, então um beijo para a torcida do Cruzeiro. É isso, o Gabriel Rojas chegando, o Christian à espera da segunda proposta do Krasnodar. Nós nunca falamos que a negociação estava feita, falamos sim que a primeira proposta foi feita do Krasnodar, a primeira proposta foi recusada, o Krasnodar prepara uma segunda oferta e, como nós falamos ontem e depois foi difundido por outros veículos de comunicação, o Kaique está praticamente fechado no Como, cerca de 15 milhões de euros, 13 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros por objetivos. Não ganhou dinheiro com esses atletas, mas estava lá, ano após ano, revelando jogadores. Agora, o Cruzeiro andando pelas suas próprias pernas, ele tem a possibilidade de não vender por qualquer preço. E aí esse know-how que o time tem há décadas de ser um clube formador, de formar bons jogadores para o futebol europeu, é elevado a uma potência ainda maior. E, gente, não se engane, para competir com os gigantes do futebol brasileiro, seja nas grandes competições ou até mesmo no mercado por grandes estrelas, fundamental, mais ainda do que ter o Pedrinho colocando dinheiro, é o clube andar pelas próprias pernas. E o que significa isso? Base forte. Então, o Cruzeiro vender quase 200 milhões só em Crias da Toca esse ano, fora quem ainda está por vir, uma base muito forte, consolidada. O Otávio, goleiro do Cruzeiro, é Cria da Toca também. Tudo isso mostra um futuro promissor, literalmente, seja para quem vai ou para quem fica, ou seja, a instituição com cofres cheios e sonhando muito alto. Esse foi sempre o sonho número 1 do Pedrinho quando ele assumiu o Cruzeiro, e aos poucos ele vai se responder outra pergunta. Cruzeiro podendo perder jogadores, ou seja, Cruzeiro não está contratando porque depende também de quem vai. Christian mesmo é uma bola da vez, chegar a 12 milhões, ao que tudo indica, o Cruzeiro vai entregar 12 milhões de dólares, claro. Te preocupa que de repente pode ter uma debandada e isso implica em chegada e de repente uma reestruturação? Como que você avalia o Cruzeiro? Debandada eu não acredito não, mas pode acontecer, né, de perder duas peças muito importantes nesse elenco, que é o Kaique pela esquerda, Cruzeiro já se precavendo aí para essa posição, né, mas preocupa sim a saída do Christian. Eu acredito que o Cruzeiro vai segurar de todas as formas o Christian, que é um jogador que chegou ali e era para ser volante, está pisando na área, virou o vice-artilheiro do Cruzeiro na competição, só perde para o Caio Jorge ali na artilharia. É um jogador importantíssimo que o Cruzeiro não pode perder nesse meio do ano, o Christian não. O Cruzeiro encaminhou a venda do lateral esquerdo Kaique, de 23 anos, ao Como da Itália, por 15 milhões de euros, cerca de 90 milhões de reais, de acordo com a Central da Toca. A Raposa negocia segurar um percentual do jogador e garantir uma participação em uma futura venda. Ele está valorizado no mercado e foi procurado por outros clubes. No entanto, a proposta do clube italiano foi mais atrativa para o Cruzeiro. Kaique soma 129 partidas com a camisa celeste, 9 gols e 10 assistências. Você, Pedrinho Mendonça, venderia ou não venderia? Aí não é questão de vender ou não vender, né? É lógico que nenhum torcedor do Cruzeiro queria vender o Kaique, quer segurar ele ao máximo ali, porque ele vai render ainda mais, vai virar jogador de seleção brasileira. A qualidade do Kaique só tem a melhorar ainda com o passar dos anos, mas o jogador quer, quando já pensa, quer com a cabeça, né, quer ir para a Europa, já quer tentar é o seu futuro, um cria da base aqui de Betim, do Cruzeiro.
Então já está pensando na Europa, já vem essa negociação mesmo, então o Cruzeiro já se precavendo, já trazendo um substituto para a posição, porque a saída já está mais que decretada, né? E vai para o combo da Itália, acredito que até melhor para o Kaique, porque estava falando assim, vai vir proposta do Barcelona, vai vir proposta desse tal clube, de clubes maiores que ele poderia ir, mas ia para não jogar. E no combo da Itália ele vai para ser titular, para jogar muito, e lá faz a ponte por um clube maior na sequência. Jura, venderia ou não venderia? Porque pra mim era o titular que tinha que estar na Copa. Ô, Júnior, desde a semana passada que nós estamos discutindo essa situação aqui, e para os torcedores aí do Cruzeiro que acham que eu penso que o Pedro não é apaixonado pelo Cruzeiro, eu acho que o Pedro é apaixonadíssimo pelo Cruzeiro, senão não estaria lá como dono. Mas eu acho que assim, tem que ver a situação do futebol como um negócio. Né? Apesar de você não depender do dinheiro, apesar de você ser apaixonado pelo clube, mas dar certo o negócio é handicap, é know-how, é vitória também, assim como ganhar os títulos. E acho que o Kaique está num momento ímpar da carreira dele, tem que voar mesmo, tem que voar, e eu acho que o Cruzeiro tem capacidade, principalmente na base, lá comandada pelo Adilson, para fazer uma reposição à altura. A primeira que a proposta é muito boa. O grande problema aí é... E outra, você contratou um cara por menos da metade. Exatamente. Mas não é só isso, sabe, Júnior? Eu acho que não é nem... A proposta financeira é muito boa. Muito boa. Agora, vai muito da cabeça do jogador, do empresário. Como é que você coloca na cabeça de um menino desse que ele não vai para a Europa não, porque ficar aqui é melhor? Isso é complicado, cara. Isso aí aconteceu com o Savinho no Atlético, gente. Entendeu? O cara colocou na cabeça que ele era... E depois acabou que não foi para a Copa, mas brilhou lá fora. E não era o momento dele sair, o Atlético vendeu muito barato, mas colocaram na cabeça dele que ele já era jogador de Europa, e aí o cara não quer mais ficar. Não estou falando que isso aconteceu com o Kaique, mas acredito que sim, e é normal que aconteça. Pesa muito. Isso. Porque se ele tem uma cabeça boa e fala assim, não é o meu momento, eu entendo, eu quero ficar, eu acredito que esse valor não tiraria ele, não. Mas aí você junta tudo, aí quando você junta tudo, a venda é inevitável. Exatamente. Gabriel Rojas, de 28 anos, chegou hoje de manhã em Belo Horizonte e deve realizar os exames médicos na Toca da Raposa e assinar contrato com o Cruzeiro. A Raposa vai pagar 6 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais, e o jogador assinar um contrato até 2029. Rojas, no desembarque, destacou que estava feliz e com expectativa de disputar a Libertadores, e sua principal característica é atacar. Depois dele fazer os exames e assinar o contrato, ele vai para a Argentina, deve ir hoje à noite, e volta na representação do elenco. Ou seja, veio, assinou, conheceu a turma, viu a estrutura, foi aprovado, vai fazer o exame e ser aprovado, aí tudo certo, Mendonça. É isso, né? Boa contratação do Cruzeiro, agindo rápido aí, né? Para já buscar o substituto do Kaique, antes mesmo, né? Da conclusão dessa negociação do Kaique. E um jogador, né, que vem com possibilidade de disputar Libertadores, né? Porque o Racing não está esse ano na Libertadores, então é uma contratação boa, acredito. Esperamos que tenha tudo aí para dar certo, né? Assim como um certo argentino que passou pela lateral esquerda do Cruzeiro, né? Quem? Juan Pablo Sorin. Tá certo. Algo mais aí a falar desse Rojas, que, por tudo que a gente viu, tá aí ao lado do Kaique, entre os melhores do setor na América. É uma grande reposição, né, Júnior? Assim, e olha os valores, né? Os valores são mais interessantes. Né? São valores mais interessantes. Né? Você pega esses valores aí, compara com o Atlético que já gastou esse segundo, em alguns jogadores, você fala assim, realmente... Agora, gostei da responsabilidade que jogou em cima do cara aí, viu? Vou comparar o cara com o Sorin, gostei. O Sorin chegou aqui mal, né? E depois virou um ídolo. Então, assim, tudo é tempo. O Sorin demorou 6 meses, eu conto sempre essa história, demorou 6 meses para começar a jogar, aí deslanchou, e o Viveiros, o Bochecha, chegou, fez um fuzuê danado, depois virou assim... Eu nem vou falar o que virou, ele ficou no meio do caminho. Agora esse aqui eu vou te falar. Esse tem tudo para se tornar dos grandes do Cruzeiro. O meio-campista Eduardo Pape do Cruzeiro se destacou mais uma vez com a camisa da seleção brasileira. O jogador marcou o gol de cabeça que deu a vitória ao Brasil no amistoso contra os Estados Unidos na Arena das Dunas em Natal. Pape já havia balançado as redes no primeiro amistoso contra a seleção norte-americana na goleada por 4-0. No último domingo, o jogador, que é capitão
É, ele é capitão da seleção. Olha a moral dele. Em 8 partidas, vestindo a amarelinha, marcou 6 gols e deu uma assistência. Foi artilheiro do Sul-Americano Sub-17 com 4 gols e, após se destacar no título do Cruzeiro na Copinha, o clube renovou o contrato dele até janeiro de 2029. É pouco, hein? E comprou mais 20% dos direitos econômicos do jogador. Agora a Raposa tem 70%. Ele, Gustavinho e Juan Gabriel devem ser observados por Arthur Jorge nos treinamentos durante a parada da Copa do Mundo, de acordo com a central da bola. Inclusive, um detalhe, eu acho que o Papi, sabe o que tinha que ser feito com ele, pela característica? Não ele ficar ali de volante, primeiro, segundo volante, não é primeiro, mas ele tá ali um pouquinho mais para trás. Meu filho, vem para cá, a partir de hoje, pela característica, pela qualidade, pela capacidade de chegar ao ataque, a partir de hoje você vai começar a treinar como um dessa. Vem cá que eu vou te puxar. Matheus, esse é seu reserva. É esse cara que você vai ensinar. É esse que você vai fazer ele se tornar o seu espelho. Porque a virtude dele é essa. Aí ele pega e fica jogando lá atrás, tem que se desdobrar e marcar, sendo que o cara, quando chega à frente, ele é um fenômeno, ele é um monstro, tem posicionamento, tem bola, tem qualidade, pode ser dos grandes nomes do Cruzeiro. Ô, Júnior, você está batendo uma dúvida que eu estou aqui olhando para você e falei assim, como treinador, pensando como treinador, hoje nós queremos um 8, Matheus, com as características de que marca, que pisa na área igual o gol que ele acabou de fazer e que consiga armar um jogo com uma certa qualidade, ou queremos um 10 que... O 10 é mais raro. Com caracteres de 5. Entendeu? Assim, é uma dúvida. Agora, né? eu acho que o 10 ele é muito mais necessário para o futebol, igual as laterais. Tá mais escasso. Não tem o 10, né? É mais escasso, sem dúvida. Então você pega um cara desse que já tem uma propensão, uma característica, uma visão de jogo. Acho que pela escassez eu iria ele virar um 10. Matheus para ser o professor sem dele. dúvida. Que é melhor, Rafael? É o que a gente espera, que o Arthur Jorge realmente esteja de olho, né, nessa base do Cruzeiro e que esses jogadores tenham oportunidade de se revelarem no próprio Cruzeiro, não só nas categorias de base, né? Porque a gente vê um Cruzeiro num patamar hoje que quer brigar muito por título, pensando em contratações altíssimas. Vai trazer Gerson, quem sabe aí no próximo meio do ano venha mais algum atleta de nome para esse meio campo do Cruzeiro. Mas um talento desse, 17 anos, em 8 jogos pela seleção, 6 gols. Capitão da seleção brasileira. Se você não cuidar bem de uma joia dessa... Aí que eu falo, Rafael, o que é cuidar bem, né? Essa que é a grande... E dar a oportunidade de usar também jogar no time principal. Eu não botei no time principal, eu preciso tomar cuidado e não entrar. Vou te falar, contrato até janeiro de 2029 é pouco. É pouco. Contrato até janeiro de 2029 é pouco. Ele tinha que estar com contrato até 2030, pelo menos. Igual o Rafa colocou, né? Atrás o Jesper. Não que trazer esses jogadores seja ruim, não, viu? Claro que não é, não, viu? Cara, sabe o que eu acho, o que eu penso? Tem 2 semanas que eu sento aqui e não consigo falar mal do Cruzeiro, cara. Então aqui vou te contar uma interessante que eu quero ouvir sua opinião. Isso que não tá tendo jogo. Bueno chicos, gracias por la bienvenida. Disculpen, sé que estuvieron acá ayer, pero no pudimos llegar. Nada, sé que las conversaciones fueron bastante largas. Yo acorté las vacaciones para poder estar acá. Ahora me tengo que hacer los exámenes, pero nada, muy feliz y con una ilusión muy grande por la Copa Libertadores. Gabriel, bem-vindo a Belo Horizonte. Você já falou em algumas outras entrevistas que tem o Sorin como ídolo, né? Um ídolo do Cruzeiro, da sua posição, lateral, argentino. Como você pode se inspirar nesse jogador para também ter uma carreira vitoriosa e de idolatria no Cruzeiro? Obrigado. No, Sorin es el mejor de todos, no hay comparación. Nada, yo tengo que hacer mi propia historia, así que nada, estoy muy feliz y bueno, espero que ahora esté todo bien, así pronto poder firmar todos los papeles y poder llegar acá para la pretemporada. Gabriel, você tem bons números no Racing, chega no Cruzeiro sob expectativa. Quais são as suas principais características? Como você joga um lateral mais ofensivo, mais defensivo? Como você se apresenta para o torcedor do Cruzeiro? Sí, me gusta más atacar, asistir a mis compañeros. Este último tiempo que las estadísticas fueron muy buenas, pero nada, siempre perfil bajo el trabajar y bueno, agradecerle una vez que esté toda la gente de Cruzeiro la confianza que me depositaron a mí, pero dentro de la cancha como lo hice siempre. Gabriel, bienvenido a Belo Horizonte. Por supuesto, faltan los exámenes, pero ¿tiene una mensaje para los hinchas de Cruzeiro? Sí, nada, que soy un jugador que va a dejar todo, muy trabajador, muy humilde. Espero acoplarme rápido al grupo, a mis compañeros y bueno, ojalá que a fin de año estemos festejando todo lo que tanto deseamos.
Então tá aí, o homem chegou. Que baita na arega, hein, Valu? Jogar bola igual tem nariz, você é louco. Mas é bom. Joga muita bola. Muito bom lateral, o Rojas. Claro, vai precisar de passar por um período aí de adaptação, mas tem experiência, né? Ele foi contratado para isso, né? Já ser um cara capaz de assumir ali a titularidade da lateral esquerda, que é o que parece que vai acontecer. Não vejo nesse momento um ponto onde a negociação do Kaique possa não acontecer, principalmente até acho que não vai ter outro time que vai conseguir interromper esse processo que ele está vivendo com como de transferência. É um lateral realmente muito experiente, que ressaltou ali a sua capacidade de ser um bom apoiador, mas é muito bom marcador também. Marca menos que o Kaique, marca, mas isso não quer dizer que você seja um marcador ruim, né? Então tá aí o lateral argentino que vai defender a camisa do Cruzeiro pelos próximos 3 anos e meio, depois de ter feito excelentes temporadas com a camisa do Racing. Baita contratação, viu? Baita contratação. Você vê os noticiários argentinos, né, comentando sobre essa saída e eles falam com um sentimento de perda, né? Perderam um grande jogador aqui, o Racing está mais fraco a partir desse momento na lateral esquerda. O Cruzeiro está fazendo uma baita contratação. Então, às vezes, você escutar o outro lado, você entende muito bem o que está acontecendo aqui, qual foi o tamanho desse movimento que o Cruzeiro fez. E o Valu lembrou muito bem as temporadas vividas por ele. 2024, muito bem, campeão da Sul-Americana com a equipe do Racing. Na temporada de 2025, chega até a semifinal, perde para o Flamengo, né? Que foi o campeão da Libertadores. Na semifinal da competição, também ele fazendo uma baita de uma temporada. E na atual temporada, o Racing vem mal, mas o Rojas não. Então, até nesse ponto também, mais um ponto sentido pelos argentinos, principalmente pelos torcedores do Racing. Então, chega ao Cruzeiro um lateral pronto para assumir uma bronca que é a Copa Libertadores, a Copa do Brasil e também a sequência de campeonato brasileiro. Mais que isso, suprir a saída de um cara que era um titular indiscutível desse Cruzeiro. Ele tem algumas broncas nesse Cruzeiro agora e todas as vezes que eu assisti jogando, eu gostei bem, tá? Eu gostei bem. Eu só acho que ele é menos defensivo do que o Kaique, mas para mim ele ainda consegue ser capaz de ajudar defensivamente. E ele também entende isso, Tio. Exato. Quando ele mesmo na entrevista, a primeira entrevista que ele dá, ele fala que o potencial dele, o que faz ele se destacar é a parte ofensiva para dar assistências aos seus companheiros. Eu acho que com a forma de jogo do Jardim, especialmente se ele tiver o Fagner ali pela direita, Jardim? Desculpa, gente, perdão, Arthur Jorge. Não estou mais, A forma de jogo do Arthur Jorge, principalmente tendo o Fagner ali pela direita, que é um cara que marca muito mais, ele consegue liberar um pouquinho o Rojas. Não sei se ele faria isso. Porque não ele projeta os dois laterais, né? Então. E traz os pontas por dentro. Isso que eu falo. Não é isso que ele faz no time atual. Mas talvez ele pense em fazer dessa forma. Não sei. Porque toda contratação agora vem com a anuência do Arthur Jorge. Eu acho que um dos grandes desafios para o Rojas, o HG e todos que estão no estúdio, quem nos acompanha em casa, vai ser o calendário, né? Ele está acostumado com um calendário mais espaçado e os próximos 7 meses no campeonato... os próximos 7 meses do calendário para os times brasileiros que estão envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil ou então estão envolvidos em Sul-Americana, vai ser um calendário frenético, né? Já na volta, nos primeiros 30 dias, se abril e maio cada time jogou 9 jogos, esses primeiros 30 dias já tem 10. Então vai ser um desafio diferente para o Rojas, a velocidade, né? Acho que o futebol brasileiro está muito rápido, assim. Em seu favor, a questão da experiência, né? O Rojas não é um jovem que na primeira partida ele vai dar aquele pique e se afogar em 10 minutos. Não, o experiente tem essa coisa, né? De saber atalhos, de entender o que o jogo está pedindo mais. Se ele estiver se sentindo à vontade, ele vai tentar ser o Rojas, mas... então o torcedor até tem que entender isso. Talvez o Rojas não seja já o Rojas nos primeiros 2, 3 jogos. Esse cara aí que trouxeram, que disseram que que ataca muito, que apoia bem. Opa, peraí, ele vai estar, sabe? Não é assim uma chave. Você coloca lá, nem no videogame é assim que tirar no futebol da vida real. Eu acho assim, inclusive, que essa atitude do Cruzeiro é de antever, para encaixar, fazer um encaixe do quebra-cabeça. Você está perdendo um lateral e antes dele sair, o Cruzeiro está trazendo um outro de qualidade inquestionável. E aí, muita gente acha que talvez
quando você fala de adaptação, é uma frescura, não é. Leia Soccernomics, é um livro, um baita livro, procure a literatura. O PSV Eindhoven fez ali com o Romário o seu laboratório. A partir do Romário, que não era nada fácil disciplinarmente, num país baixo, né, abaixo do nível do mar, eles tiveram uma adaptação muito difícil, mas conseguiram fazer dele um case de sucesso. E a partir daí, eles cuidavam das famílias, cuidavam dos empregos das pessoas que às vezes precisavam trabalhar, das famílias, para poder dar tranquilidade para que aquele cara fosse para lá. Eles viraram um case de sucesso e o Romário, que era um indisciplinado, indicou inclusive o Ronaldo para jogar no próprio PSV. Leiam isso e não entendam que a gente às vezes tem essa mania de falar que tudo é uma frescura, o jogador tem a vida boa. Tem sim, tem a vida boa. O cara ganha milhões, adaptação, pô. De fato, problema, né? De fato tem muita coisa que estão mimizentos mesmo, mas esse aspecto é fundamental. E o Cruzeiro, quando traz um atleta e ele chega um pouco antes, ele já vai ganhando tempo para poder se adaptar nesse cenário da segunda perna, e o que Cruzeiro, será muito difícil. Ô, Betinho, até aproveitando, acredito que talvez, eu não sei de outros clubes, sei falar da existência do que há no Cruzeiro. O Cruzeiro tem pessoas que trabalham especificamente nessa questão de ambientação dos jogadores. E não é só para jogador. Isso aconteceu. Eu tomei apoio, né? Eu tomei conhecimento disso quando o Cássio veio para o Cruzeiro, tá? Não é só a questão de moradia. Não. Da vida mesmo, assim, da pessoa como um todo. O Cruzeiro tem pessoas que trabalham para que isso seja selado de uma forma a que o profissional possa apenas se preocupar no caminho de ida e de volta para a Toca da Raposa e para casa. Os grandes clubes da Europa, eu não sei os médios e pequenos, eles têm muito disso aí. Que é colocar basicamente... O Cruzeiro é muito forte colocar basicamente um ou mais pessoas à sua disposição para resolver todos os problemas. Tem um nome isso aí que eu não vou lembrar agora. Para resolver todos os seus problemas, uma espécie de despachante, né? Exatamente. Aí a pessoa vai resolver o problema do seu carro, vai resolver o problema da sua escola do seu moradia, da filho. escola dos filhos. E tá. Cara, isso aí é comodidade. Aconteceu tanto isso que o Real Madrid, eles tiveram uma experiência com um jogador do Real Madrid, o Real Madrid falou assim, eu vou pagar muito bem, não quero saber. E o PSV foi exatamente no vazio para poder fazer essa tratativa. E tem um ponto que a gente vai falar daqui a pouco, a gente falou lá na rádio mais cedo, na Band News, não sei se você sabe, a gente está na Band News de 11 ao meio-dia, de segunda a sexta, com Band News na área. Então, se você ainda não ouviu, você está perdendo, porque é muito bom, modestamente falando. 89. Como é que é, Fabrício? Ai, que delícia, papai. 89,5, também aqui pelo YouTube, você acompanha. A gente falou lá de valores arrecadados, que o Cruzeiro arrecadou com vendas, depois que o Pedrinho comprou o Cruzeiro. Nós vamos falar disso aqui. E outra coisa, o Cruzeiro está repondo a saída do Kaique. O Kaique ainda tem uma projeção, já é uma realidade, uma projeção do Kaique é muito boa. Kaique fatalmente, muito em breve, estará de titular na seleção. E lá a tendência dele melhorar, porque os jogadores quando saem, né, os próprios treinadores falam disso, eles têm um envolvimento muito grande com o aspecto tático e tal, e aí ele acaba absorvendo e melhorando as condições, etc. Mas o Cruzeiro repõe por um valor muito abaixo do valor da venda de quem saiu. Isso é um ponto também que deve ser discutido.